É verdade, não minto. Hoje vamos falar sobre um tema vertiginoso, a verdade. Sabe que eu nunca me preocupei com verdade. Realmente nunca me preocupei. O que é verdade? Não com estas palavras. Sabe o que é verdade? Quando a gente se pergunta o que eu sou, é uma busca pela verdade. Eu acho que poucas pessoas se importam com o que é verdade. Tem que se ter uma mente muito filosófica, né? Um pensamento bem filosófico, apaixonado realmente por palavras e pensar, pelo pensar. Eu, como sempre fui mais um meditador, queria sentir coisas, eu queria desmanchar. Isso sim, me desmanchar era uma coisa que eu gostava muito. A sensação de desmanchar. E não é que os mestres dizem isso mesmo sobre a verdade? Ela aparece quando você se desmancha. Vamos falar sobre isso? Eu quero deixar 4 passos da busca pela verdade. Que, por mais estúpido que isso possa parecer, bem youtubico, né? 4 passos para atingir a verdade. Não é bem isso, mas as 4 fases em que a verdade vai se aproximando da gente, vai se tornando aquilo que é a nossa experiência de vida. Quando chegar a hora de falar os passos, você vai entender. Mas antes, eu trouxe 2 mestres hoje para esse vídeo sobre a verdade, Krishnamurti e o Bhagwan, famosíssimo Osho. O Osho veio com os papos de 4 passos para a verdade, enquanto Krishnamurti, ele é sempre muito filosófico. Ele se sentava quietinho e simplesmente falava, sentado, miudinho, sem muito esparo, né? Já Osho fazia muito esparo, né? São 2 formas diferentes. Cada um é um tipo de flor diferente no jardim, mas o perfume que exala da verdade está ao seu redor, está em suas palavras, está no silêncio entre as suas palavras, no propósito profundo. É uma coisa que a gente sente, mas enfim, verdade. E você sabe que esses 2 personagens são indianos, assim como o próprio Siddhartha Gautama, outras figuras como tipo Yogananda, né? E uma vez eu li num livro de um desses autores falando sobre como era antigamente no país, Índia, os debates em busca da verdade eram praticamente esportes nacionais. As pessoas gostavam de ouvir esses filósofos chamados gurus, mestres, debatendo entre si sobre determinados temas. E eu achei, olha só que coisa estranha, né? Quem diria que aqui no Brasil isso fosse acontecer um dia? Mas olha só, aqui no YouTube tem se tornado bastante interessante aqueles debates de 1 contra 30, né? Sempre com um determinado tema. Ontem mesmo eu estava assistindo a alguns desses debates. Claro que eu sinto falta de pessoas de um calibre de Krishnamurti, mas mesmo assim é bom para a gente perceber em quais dos níveis os buscadores ali presentes se encontram dentro dos 4 níveis propostos por Osho numa simples resposta que lhe fizeram sobre a verdade, né? Ele divagava por horas às vezes e numa dessas ele surgiu com a intenção, com a intuição de falar sobre a verdade em 4 níveis. Mas veja, era só uma resposta de uma pergunta, não é um fundamento religioso, não é uma lei, não é uma regra, não é nada. É só uma explicação científica até interessante. Mas vamos primeiro ficar com palavras do Krishnamurti. No Brasil nós temos a professora Helena Galvão, que seria muito interessante uma roda de conversa com ela sobre todos esses temas super ultra populares e polêmicos. De polêmico não há nada no mundo, é só a mente humana que gosta de fazer esparo e é só o ego que precisa de atrito para existir. Porque a verdade surge, aparece, brilha quando a mente está vazia
e o coração cheio. Nesses debates, à la brasileira, a gente vê muitas cabeças cheias e corações vazios. Cheias cabeças, cheias de ideias e cheias de cocô também, mas cheias de ideias. Então essa ideia de que o amor venceu é uma ideia bem cocô. Porque o amor está no coração, não nas ideias, não nas ideologias. Então é simplesmente absurdo que uma ideologia proposta tenha a audácia de dizer que é amor, que fala em nome de amor. Se houvesse realmente amor no coração, haveria uma reconciliação presente, não haveria debate algum, não haveria atrito algum. Debates são ping-pongs de ideias para entreter-nos. A mente gosta de refletir-se. Afinal de contas, por mais generosa e bem intencionada que seja uma ideia, ela ainda é sempre um reflexo da mente. Então, nesses debates, as mentes vencedoras, elas estão sempre querendo ter a imagem maior, o reflexo mais nítido, rebatido nos espelhos. Ainda é uma autoprojeção apenas. Não é exatamente a verdade, porque a verdade não é mental, ela é coração. A verdade é atemporal. Ela não faz parte de um fluxo de debates de ideias, ela não vai ser encontrada dentro de um determinado caminho de raciocínio. Ela é atemporal, ela está sempre presente. A verdade acontece quando a cabeça para de girar. Ou seja, o processo mental do pensamento para de gerar conflito. Conflito é o que mais a gente gosta de ver nos debates, não é? Conflitos. Entenda. Entenda observando e se observando a sua própria mente, a sua própria emoção, o seu próprio apreço pela rusga. Porque é justamente isso que é a verdade. A verdade é a sua relação com as pessoas, não com Deus. Deus é uma ideia. Você se relaciona com as pessoas ou com as ideias delas? A verdade é o fato, não são as ideias. Aí todo mundo quer que as suas ideias sejam os fatos. E aí quando você fala as suas ideias, elas querem os fatos, elas querem as fontes. Mas é tudo uma balela infinita, é tudo uma viagem de ideias. Porque o fato é aquilo que está aqui agora. Não requer uma pesquisa acadêmica assinada por duas partes. A verdade é um fato muito simples que está acontecendo aqui e agora. Só que é muito difícil realmente captá-lo, encontrá-lo, presenciá-lo e se integrar a ele. Porque nós vivemos no mundo das ideias. As ideias. O nosso lindo e maravilhoso processo mental incessante, uma máquina a todo vapor. A gente não sabe o que é a verdade, porque a mente não alcança a verdade. Então não faz o menor sentido que a buscamos. Nós não somos buscadores da verdade. A verdade acontece quando a nossa mente se torna simples, silenciosa, vazia. O objetivo dos debates de outrora, lá da Índia, entre grandes nomes da cultura zen, era simplicidade da mente. É que nem uma pérola numa ostra, né? Um grão de areia numa ostra. Qualquer grão de areia é imediatamente trabalhado, infinitamente trabalhado, até virar uma pérola, verdadeiramente uma pérola de burrice, ou uma pérola, um livro ideológico, um pensamento assinado que vai chegar até milhões de pessoas e não passa de um grão de areia na cabeça de alguém. Então, o buscador da verdade, ele não se apega a nenhuma ideologia. Entenda esse fluxo reverso. Entram questões bem sensíveis, inclusive. O próprio Osho, que era uma
uma figura mais insensata, digamos assim. E o Krishnamurti, que era muito sensato, era muito sério, direito, respeitoso. O Osho era mais controverso. Ele gostava de causar tumulto, mas isso são apenas formas de expressão. É possível ler em seus livros, em seus discursos. Os dois comentaram uma coisa muito sensível. E eu, como leio esses autores há muito tempo, eu percebi que a sociedade brasileira hoje está falando sobre isso. E eu sempre quietinho ali, olha só, eles estão debatendo essas coisas hoje, mas isso eu já li lá no Krishnamurti, no Osho, que foi falado há 30, 40, 50, 60 anos atrás, aqui nos Estados Unidos, aqui na América, no caso, aqui no Ocidente. Só que, claro, uma determinada ideologia política fala dessas coisas com um viés diferente do que pela busca da verdade. Mas eu acho interessante. E a questão se tratava sobre família, de não pertencer a nenhuma família. E também de não pertencer a nenhuma família ideológica. É neste sentido que o buscador da verdade deve estar olhando, não no sentido de revolucionar a sociedade, fazê-la progredir com ideias absurdas. Porque a mente ela sempre causa tumulto. Aquele grão de areia são vários grãos de areia que provocam tumulto e acabam estourando a ostra. O objetivo é deixar a ostra vazia, limpa, né? Límpida, clara, para que a verdade aconteça de uma maneira passiva, sábia, mente sã, mente limpa. E o caminho da mente mundana, cheia de pensamentos e ideologias, é fazer com que a verdade aconteça por meio de um adestramento das pessoas, das massas. Na busca para o seu interior, você percebe isso de algum jeito, muito amoroso, muito tranquilo. Só que no caminho do debate social, uma colocação destas pode soar bastante estranho e nocivo. Se você for para fora, você vai estar se perdendo. Se você for para dentro, você vai estar se encontrando. Para fora, vai se causar mais tumulto. Para dentro, vai acontecer mais calma, paz e sabedoria. Às vezes, os caminhos entram em concordância, mas é apenas ocasional. Eu dei um pouco mais de interesse sobre esse ponto porque eu acho interessante, eu sempre achei muito interessante, não só esta pauta que se hoje fala, né, de queremos destruir a família, sim, e os outros queremos manter a família, sim. E os buscadores de cultura zen dizem, não, você tem que deixar essas ideias de ser qualquer coisa, você tem que se despir de tudo e encontrar uma mente vazia. Isso se encaixa em qual lado da moeda da mente debatedora? Porque eles dizem também que Deus não está na igreja, então não é necessário ir na igreja. No entanto, Deus está na cabeça de muitas pessoas. Deus está na cabeça, no dogma, na ideologia dessas pessoas. Não precisa existir um templo, uma fundamentação canônica. Basta o apego a uma determinada forma de pensar e ali está o seu Deus. Mesmo que você seja ateu, se você está à mercê da sua própria mente, alguém está lhe controlando sim. E é uma espécie de Deus porque é uma coisa invisível, completamente ideológica. Então, quando a mente critica um outro tipo de Deus, talvez não perceba o seu próprio Deus, que é a sua própria ideia, o seu próprio pacote de doutrinas. Por quê? Toda a forma de pensar te conduz a determinadas ações. Você está preso dentro dela. E realmente é muito difícil perceber isso de nós mesmos. É mais fácil percebermos isso dos outros.
Então a verdade aparece dentro de nós quando a gente se livra do nosso mecanismo mental, quando a gente percebe as entranhas, o funcionamento dele, quando a gente se livra das ideias, sendo que ideias pode ser também família, raça, gênero, qualquer uma dessas coisas bem delicadas que estão se discutindo agora, aqui no YouTube, no Brasil, no mundo em geral. Mas perceba que os buscadores de cultura zen, eles não aparecem no debate, nunca. Faz falta. Eles estão em algum lugar, sim. Existem, mas eles estão à parte. Eles não são convidados a participar. Por quê? A mente, inclusive a mente do espectador, a nossa mente, ela gosta muito de que a verdade nunca seja encontrada, de que a paz nunca seja vivida, porque isso não geraria nenhum movimento mais, nenhum like a mais, talvez. Mas isso vai acontecer. Isso vai acontecer porque é um caminho natural. Eu não acredito que seja apenas entretenimento, eu acredito sim que é uma busca, uma verdadeira busca. O ser humano é um buscador. E lembre que são 4 fases dessa busca pela verdade. Já vamos chegar lá. A busca pela verdade é sempre uma ferida que dói muito, que faz você ir atrás, entender. É uma coisa que talvez venha de algum lugar muito íntimo dentro de nós. É impossível deixar isso para lá. Porque veja, mesmo as pessoas que estão buscando a sua realidade sexual, por mais superficial que seja, causa muita dor para essas pessoas. E são outras buscas, diferentes buscas para todos os tipos de seres humanos. Então aquilo que dói realmente precisa ser curado. A dor, o sofrimento, como eu disse no vídeo anterior, é uma coisa humana e acontece, está presente em nós em diferentes formas, porque assim que a gente vai acumulando coisas, aquelas coisas vão nos moldando, como se a gente estivesse construindo a casinha do João de Barro ou a colmeia de cera de abelha, que a gente fosse a abelha ou João de Barro construindo a nossa própria casinha. E depois aquela casinha acaba de nos fazer comportar de uma determinada forma. Ora, eu fiz a casinha do João de Barro para o sul, eu nem sei para que lado eles fazem. Então eu vou estar sempre agindo para sair pelo sul. Então o teu pensamento molda as tuas ações e você acaba virando refém de si mesmo. E nisso não acontece verdade. Dessa forma, você vai querer talvez que o mundo inteiro se adapte a uma fantasia. E está todo mundo nessas horas querendo que todo mundo se adapte a fantasias. E as políticas sociais não funcionarão, porque elas não são fundamentadas na busca pela verdade, e sim num monte de fantasias à parte. Então os debates, de certa forma, são importantes para a gente observar em que ponto estamos, em que nível estamos. Primeira coisa, para a verdade acontecer, é que a gente precisa ver os fatos. E os fatos são simples, instantâneos, imediatos. Mas a mente precisa ser simples para testemunhar esses fatos e não divagar a respeito deles. Hoje em dia se discute muitas ideias, apenas ideias, não fatos. O fato não precisa de discussão, o fato não precisa de debate. Todo o nosso sofrimento são ideias. Ideias. E elas insistem em dominar a gente. O fato não requer a sua opinião. O fato tem vida própria, existência própria, ciclo próprio de começar e terminar. O fato é silencioso. Ele não precisa da mente humana. Quando o pensamento interage com o fato, o pensamento rouba a cena. E aí a nossa busca pela verdade começa a se desviar.
Então vamos lá. Os estágios da busca pela verdade. O Osho dizia que o primeiro estágio é como se fosse uma selva, o segundo uma floresta, o terceiro um jardim e o quarto estágio a casa. Faz sentido já no próprio uso dessas palavras, né? Selva é uma coisa selvagem, é uma coisa ainda inconsciente. Um estágio inconsciente, onde você vive apenas regrado pelas leis sociais, pelos dogmas religiosos, você não questiona nada, você apenas segue as ordens, segue o status quo, você age através de hábitos e crenças, memórias herdadas. Ainda não houve nenhum despertar. A pessoa vive completamente às cegas na escuridão, ignorante, totalmente ignorante. Talvez o nosso país, Brasil como um todo, estivesse nesse estágio há pouco tempo atrás. Apego às ilusões e também com uma moralidade falsa. Uma sociedade com pessoas completamente ignorantes precisa de uma moral vigente para o mínimo de convivência, não é? A segunda fase, em que sua mente se encontra na busca pela verdade, seria a floresta. Quando a gente começa a questionar as coisas. Ainda um primeiro despertar, assim, oxe, tem coisa estranha por aqui. A nossa mente se torna mais poética, mais artística, mais rebelde. A gente começa a questionar as coisas que nos cercam, que nos ensinam. É um patamar subconsciente. A selva é completamente inconsciente. A floresta é um nível subconsciente, tipo um sonho. Sabe que o nosso sonho é individual. A gente não consegue dividir o nosso sonho, esse sonho de dormir, com as outras pessoas, né? O inconsciente é coletivo, como Jung dizia, e o subconsciente é uma coisa do indivíduo. Começa a acontecer algum flash de luz no indivíduo. Ele começa a questionar a selva. Só que ainda há muita falta de direção. É uma coisa bastante juvenil, é uma coisa hippie, uma coisa rebelde. Artista tem muito a ver com hippie, rebelde, né? Aí é muito perigoso. Já sabemos por quê. Porque esta mente jovem é facilmente capturada. A terceira fase, o jardim, é quando a pessoa consciente já se livrou das ideias, das porcarias da sociedade, das outras coisas, dos dogmas de tudo, e tem a sua própria experiência para consigo mesma, para com a vida. Como eu digo realmente na música Jardim de Camomila, vou deixar aqui na descrição, junto com outros produtos da Mantra Cultural que você pode estar acessando, além das músicas, além dos shows que eu posso fazer na sua cidade, além dos bate-papos que podemos ter pessoalmente, né? Jardim de Camomila. Se eu te encontrar nesta rua romântica, bem no meio desta vila, é exatamente esse o ponto que eu quero falar na Jardim. Eu transformei a selva num jardim. Eu vivo no meio da vila, mas eu transformei num jardim pela minha própria consciência. Neste momento, os meus mestres, gurus, eles são tomados como exemplo para mim, não como autoridades. Isso é importante você entender. O guru, essencialmente, na mente indiana, na cultura zen, na mente oriental, na cultura oriental, a figura do guru não é uma autoridade religiosa como se tem ideia por aqui. Não, ele simplesmente está lá. Você vai até ele se você quiser, quando você quiser, e quando você quiser ir em busca de outro, você vai também. Você senta de árvore em árvore, numa árvore tem Sócrates, na outra Platão,
na outra Jesus Cristo, na outra maravilha. Você vai lá e bebe da fonte e sai quando quiser. Você está em busca por sua própria conta, por sua própria consciência, porque você está tomado realmente, conscientemente pela busca da verdade, pelo quem eu sou, né? E o quarto estágio da verdade, a casa. Você entrou na sua casa, onde tem o jardim, no meio da floresta, no meio da selva. A sua casa era uma casa muito engraçada, não tinha teto e não tinha nada. É o estágio onde você desaparece. O pensamento desaparece. Você construiu o pensamento, a sua casinha de João de Barro, e a sua casinha de João de Barro te construiu. O pensador é apenas um reflexo do pensamento. E nesse estágio da casa, esta casinha de João de Barro desaparece, porque você percebe que é uma construção mental. O observador, o observado, o pensador, o pensado, o debatido, o reclamado, o ofendido, o vitimizado, é tudo um sonho. Você percebe e automaticamente a casa desaparece. Ou seja, a verdade nunca precisou ser encontrada, ela sempre esteve aí. Muito bem. Até o próximo vídeo.